Olá pessoal, sou Dimitri Brito, mais uma vez aqui no BN Imóveis Cast, dessa vez com uma novidade muito boa, muito importante pra gente. É o primeiro podcast que a gente faz fora do nosso estúdio lá no Bahia Notícias TV. Estou aqui com meu grande amigo, mentor, professor, mega empresário José Azevedo Filho, e a gente tem um grande parceiro nosso aqui dessa conversa, hein, Azevedo? Verdade, é aquelas coisas que o BN Imóveis Cast propicia, né? Que às vezes a gente está conversando com pessoas que fazem o mercado imobiliário e ao mesmo tempo são pessoas que a gente gosta e que a gente de alguma forma iniciou alguma trajetória junto e se torna um amigo. E essa pessoa hoje é aqui nosso querido Kerley, que é o Master Regional Bahia da querida Remax, essa empresa que tem feito um barulho. Ela não tem feito um pouco barulho, não, ela tem feito um barulhão nesse mercado imobiliário já faz uns 15 anos e Kerley está responsável por conduzir essa marca tão importante, que é uma multinacional mundial, aqui na nossa Bahia. Kerley, muito bem-vindo. Você é uma pessoa que a gente aprendeu a admirar, principalmente pela sua grande energia e trabalho muito bem pautado e muito bem planejado. Muito bom estar com você aqui no nosso BN Imóveis Cast. Bom, primeiro agradecer o convite, né? Isso aí é primeiro um orgulho também. E Azevedo, ele foi o pioneiro. Para quem não sabe da história, Azevedo, quando eu comprei uma franquia em Porto Seguro, lá Remax Itacom, foi diretamente com a regional que Azevedo já estava ali comandando Sergipe, Brasília, Bahia. E isso para mim foi onde eu olho, eu volto no tempo para entender o quanto a gente andou junto nessa jornada. Pode ter certeza disso, é um grande prazer. Kerley, meu amigo, a gente me estava falando um pouco nos bastidores, né? Eu queria, na verdade, que você falasse um pouco. A Remax é conhecida mundialmente, mas sempre tem aquele colega corretor que está chegando agora no mercado, que tem a dúvida será que vale a pena eu ser um corretor autônomo, ser uma imobiliária já com um know-how de uma franquia master como essa do Mundial? Fala um pouco do conceito Remax, do que a Remax vem trazendo de grandes benefícios para o mercado imobiliário, né? Vamos lá, Dimitri. Cara, eu fui um corretor autônomo, né? Eu sou advogado de formação, mas eu nasci no berço imobiliário. Meu pai foi um corretor de imóveis rural durante 60 anos. Então eu nasci no mercado imobiliário. Basicamente, eu vivi esse outro lado, né? Que para mim não existe dois lados, todos são parceiros, nós somos parceiros. Mas eu tinha esses mesmos sentimentos. Poxa, eu não quero deixar de ter meu nome, né? Kerley Reis Imóveis e tudo mais. É um sentimento super comum. Mas depois eu fui entendendo que o mercado ele não tem espaço mais para você ser solitário. Uhum. Você tem que pensar de forma abrangente, né? E a Remax, a proposta dela, ela, ao longo desses anos, né, e já testada em mais de 110 países, e no Brasil hoje a gente já pode falar que ela já está testada com 15 anos de Remax, né? Uhum. Então a gente já pode dizer que esse teste também está consolidado aqui no Brasil. E aí é que eu poderia dizer que seria aí os benefícios, né? Cara, primeiro, informação é poder no mercado imobiliário. Sim. Ou seja, rede, poder de informação. Quando nós falávamos em 500 mil pessoas, era uma coisa. Hoje são mais de 11 mil. Então, assim, não tem ninguém que consiga trazer informação mais rápida do que a Remax no Brasil. Uhum. Isso está muito claro. Então, o poder da rede é um benefício que, para qualquer empresário que esteja no mercado imobiliário como corretor autônomo, qualquer imobiliária, seja o tempo que ela esteja, ela vai instalar o poder de informação. Sim. Esse é o primeiro passo. O segundo é o quê? Qualificação, cara. Qualificação hoje é cara. Muito cara, como o Rangel que está aqui, como o Guilherme Machado, como Augusto Braga, são profissionais que hoje, para que você possa levar na sua imobiliária individualmente, fica muito difícil. Uhum. Não é fácil financeiramente, a gente sabe como funciona. Então, assim, a Remax ela é um organismo vivo que não para de capacitar. O propósito da Remax, na verdade, Azevedo, é desenvolvimento humano. Ela desenvolve intensamente o ser humano. Você tocou num ponto, Kerley, que para mim sempre foi sim, um diferencial. Ou seja, ao ingressar na companhia, você não está transformando meramente o seu ambiente de trabalho. Você está transformando todas as pessoas que ali convivem. E isso, para mim, faz uma grande diferença, porque você não se torna meramente um melhor corretor. Você se torna um melhor pai, uma melhor pessoa, um melhor profissional. Cara, a gente tem
pesquisas, inclusive, e isso é muito claro, os indicadores de pessoas que se tornaram mais felizes quando se encontrou na comunidade. Comunidade de pessoas é que aquela realmente... sensação de pertencimento. De pertencimento. Maslow fazia isso, né? Então, assim, são coisas, por exemplo, você pega um evento desse, a gente vem aí ao longo dos últimos 5 anos fazendo, começamos lá no Mundo Plaza, pequenininho, 50 pessoas, depois foi passando o segundo ano, tem 3 anos que nós estamos aqui e é o último ano. Não dá, 350 pessoas, não dá Já não tem toda a espaço. capacidade. E isso não se faz sozinho. Claro. Não se faz. A junção Por de maior que muitas você forças, seja. né? Eu vou dar um exemplo para vocês, e falando em conversão, a SF Lançamentos é uma imobiliária que hoje é uma referência em Nova Vila, em São Paulo. São Sim. 215 corretores. Imagina uma imobiliária com 215 corretores resolver virar bandeira e tirar o seu nome. É. Aí você pergunta Tem que agregar muito para os isso, sócios, né? para os proprietários, fala, cara, o que faz sentido? Na verdade, ele tem tudo e ao mesmo tempo ele está sentindo falta de muita coisa. E que uma rede ela proporciona. E isso é uma coisa importante de ser dito. Eu me lembro de uma vez, eu fui visitar uma imobiliária em Brasília e a mulher, o nome dela era Cibele. E ela tinha Cibele Imóveis. E ela dizia, Azevedo, eu criei meu filho, está aqui, eu criei essa aqui, minha neta, tudo isso através da Cibele Imóveis, como é que eu vou agora mudar meu nome? E aí sempre vinha aquela pergunta, poxa, mas por que não pode mudar o nome? Na verdade, o que a gente busca é exatamente isso. Quando pensar em Remax, é um todo e não um único veículo, uma única pessoa, não um único local, mas todos os locais. Quando a gente vai entrar aqui, com certeza, querendo falar na questão de dar o que a gente chama de gerenciamento, muitas outras chamam de exclusividade, né? A gestão do imóvel. E muitas vezes fica claro isso, mas eu vou dar para aquela imobiliária, para aquela pessoa que está ali. Não, você está dando para uma rede que está em todos os lugares da Bahia, você está em todos os lugares do Brasil, todos os lugares do mundo. Então, na verdade, é isso que eu... Aí ela se convenceu, poxa, mas o que é que eu falo? Aí eu dei um jeito, liguei e botei assim, Remax CBL. Aí ela, mas aqui é CBL. Eu digo, mas lê rápido. Ela, Cibele. Eu digo, pois é, tá vendo? Então ficou Resolveu o problema dela. Eu até complemento essa sua fala com relação a... Eu digo porque meu pai tinha o nome dele na imobiliária, Dilson Teles Imobiliária. E chegou um determinado momento da vida que ele falou bem assim, cara, e quando eu conheci a Remax, e ele estava vivo, ele falou, cara, uma coisa eu posso te confessar, se eu morro amanhã, ao longo do tempo o nome vai se dissipando. E quando você se transforma um nome físico em jurídico, ele gera valuation, ela gera... Eu tenho um Remax na Bahia hoje, a exemplo de Barreiras, e dificilmente se tivesse no nome do proprietário, alguém pagaria 13 pau agora na mão. É verdade. No valuation de quê? É um nome empresarial, é uma Remax, está lá empresarial, um nome jurídico e perpetua com a família. Então, para mim, complementando, além de toda essa estratégia do todo, que inevitavelmente é o que realmente representa, tem o fator que é de negócio, de business, né? Perpetuar. Não tem jeito. E a identidade é outro ponto que a gente classifica muito. É muito tradicional que os mercados todos, as pessoas usem o seu próprio nome. J. Osvaldo, imóvel, não sei o que e tal, bacana. Mas vocês imaginem que alguém, ao contratar a imobiliária, eu vivi isso durante um determinado período, ele quer aquela pessoa. E você não consegue crescer desse jeito, porque você não se clona, você não se multiplica. Então, a identidade, ele tem que entender que ele está contratando, não é o Azevedo, o Kerley, não é Dimitri, ele está contratando um grupo, um conglomerado, uma imobiliária que tem tantas outras características áreas que você faz parte apenas como o comandante, o líder daquele momento específico da empresa. E eu acho que, falando assim de mercado como um todo, um empresário solo, ele tem que criar tudo do zero e ele tem que todos os dias se renovar o tempo todo, mas às vezes com as forças próprias, né? Quando você está num grupo empresarial mundial com muita tecnologia de vanguarda, né, de ponta total, inovação, você recebe aquilo de graça, né? De graça no sentido de que você não teve esse esforço para chegar naquele conhecimento. Você está recebendo conhecimento pronto, testado, né, aprovado e multiplicado. Né? É comprovado, Dimitri, que em qualquer profissão, inclusive, não tem como você gerar autoridade com o seu nome, mas você tenha, ao longo do tempo, um nível de relacionamento gigante.
no mínimo 15, 20 anos. Não tem como. Azevedo, Elo Imóveis, Azevedo, ele não é Azevedo se ele fosse um cara de 10 anos atrás, cara. Ele tem uma história por trás e não tem como, com muita honestidade, muita ética, muito, né? Então, assim, muita transparência, então isso perpetua. Então, assim, o que a Remax a gente tem feito todos os dias, respondendo a pergunta sua. Hoje a gente pega uma pessoa no anonimato, e eu estou falando de startup. Sim. Estou falando nem de conversão, estou falando de meus top 5 Premier Brokers do ano, e foram franquias que duas delas têm menos de 3 anos, que nunca foram do mercado imobiliário, que não sabiam o que era, basicamente, como fazer um contrato de locação. Imagina. E hoje entenderam que existe um modelo que não tem um dono, não tem um patrão, não tem que estar seguindo o David Lee, não tem que estar falando com obedecendo o Peixoto, não tem que estar obedecendo o Master Regional, nada disso. Ele tem que obedecer um modelo. Se ele for obediente, ele prospera. Ou seja, existe também uma gama de procedimentos que facilita o dia a dia do cara, o script de venda, tudo. Vou dar um exemplo disso que Kerley falou, numa perfeição muito grande. E o que é que acabou? A Remax, quando a gente logo trouxe para o Brasil, e aquele negócio, saímos viajando, Peixotinho, eu, Renato Teixeira e tal, Hernani, que retornou agora de novo para Minas Gerais, foi participar lá do Grupo Zap, mas enfim, ao final, quando a gente saía e viajando, batendo nas portas, querendo apresentar o modelo, fazer não sei o quê, e a gente sempre ouvia, mas isso aqui, e a gente chegava para o americano e dizia, olha, tropicalize um pouquinho, faça porque a gente está aqui. Resumo dessa história, perdemos 4 anos, porque ao contrário, enquanto a gente não seguia um modelo que era testado, que funcionava, que tudo não sei o que, querendo tropicalizar a maneira não sei o que, poxa, acabava que a coisa não fluía da maneira que se imaginava. Então, diferentemente, você foi muito feliz, cara, quando diz isso. Meu amigo, segue o modelo, follow the flux, né? Pronto. Pronto. Se você não se adapta, o corretor está com você, ele não acredita. Próximo, a vida tem de ser assim no mercado imobiliário. Não tem para onde correr, você não tem de ficar de mimimi, de chororô, não tem jeito. Então, o modelo de negócio em Remax, a gente todos os dias, assinamos mais contratos aqui hoje, todos os dias tem uma projeção de a gente crescer com mais 15 franquias esse ano. E que interessante, viu? Tem uma turma boa aí. O que eu achei interessante das assinaturas foram feitas aí, pessoas comprando novas franquias, né? A mesma pessoa que já tinha uma franquia adquirindo mais uma e mais duas. Mais duas, porque estrategicamente você precisa entender o processo. Quando você entende o processo, você consegue enxergar escala. Sim. Então, assim, quando você fala, cara, eu tenho uma unidade aqui em Salvador e ela atende, não, ela não atende. Isso é posicionamento de marca. Então, assim, muitas vezes uma zona com 5, 6 quilômetros distante da outra, e evidentemente dentro de uma zona onde existe um polo turístico, como é o caso do Litoral Norte, como é o caso de Arraial, Trancoso, Porto Seguro, eu cheguei até 3 franquias, Arraial, Porto Trancoso, foi justamente tendo esse olhar de um anzol de titânio, onde você consegue pegar salmão. Você começa a trabalhar todas as portas, mas senão todo mundo está tendo uma força maior de capilaridade. A capilaridade ela começa a densar e naquele momento ele deixa um trabalho dobrado. Existe uma coisa, uma segurança financeira por trás, que senão as coisas não funcionam. Não adianta você se atropelar, e hoje fazer um processo de multi-office tem que ser muito bem estudado com garantias. Sim. Eu não posso fechar a loja. Claro. Né? Então a gente tem inclusive isso dentro do processo, junto à Remax Brasil hoje, com o Peixoto inclusive, trazendo isso com muita clareza. E todo e qualquer multi-office, o regional ele tem autonomia para fazer, mas ele também tem a responsabilidade. Sim. Kerley, uma pergunta. Durante um bom tempo, há claramente um desejo hoje do corretor ter o pinzinho da Remax. É um desejo que está virando o Brasil. Você vê grandes pessoas ingressando, como o próprio Gustavo Rangel, né? Outras tantas pessoas indo, visitando e cada vez mais querendo ingressar. Hoje já 11 mil corretores pelo Brasil. Mas é claramente a transformação, o que é que você vê? Do corretor que entra e quer ser um broker, ou seja, ele quer ser dono da imobiliária. Existe todo um percalço de medo por vezes, porque ele às vezes é um excelente corretor, mas ele não é um bom cara para poder gerir. Qual é esse ponto aí? Perfeito. Isso é um divisor de águas. Né? A gente sabe que nem sempre um corretor de alta performance, ele é um bom gestor. Exatamente. Nem sempre um excelente corretor ele pode se tornar um team leader. Ele pode ser um corretor prêmio sozinho, por compatibilidade de time. Tem pessoas que crescem
Dentro do modelo Remax, a exemplo, a gente tem vários corretores prêmios, inclusive a própria Renata Salomão, que é uma Titan, uma mulher com 3 anos de Remax, nunca foi do mercado imobiliário e faturou quase 4 milhões esse ano. Olha que Estava em Las Vegas semana passada, recorrentemente, é o 2º ano Titan, e ela não quer time. Ela prefere fazer um trabalho. E o time dela é o quê? Um assistente, 2 assistentes talvez, possivelmente 2 marketing. Então você vai criando uma estrutura de empresa, porque a Remax o que é? São empresas dentro... Quando você tem um prêmio, e o objetivo nosso, basicamente, principalmente nesse momento de crescimento, é escalar corretores prêmios e fazer planos de 60 e 70. Certo. Não funciona a gente manter um corretor que fatura mais de 200 mil no ano, ganhando 45% da comissão. Então Ele precisa escalar para 60. Esse negócio foi feito para escalar corretores, entendeu? Sim. É isso. Então, assim, E hoje nós chegou... estamos com 36,60 e já temos 12,70. Ou seja, eu tenho uma corretora que está aí hoje, que faturou 1 milhão, ela ficou com 700 mil de comissão. Para a franquia, 210 mil, porque tirando o royalties, ela tem um profissional que gere 210 mil, autoridade, liderança, inclusive parte de um time que teria que ser a obrigação da franquia. Eu vou pegar desses 210 mil, dar café expresso pra ela, entendeu? Vou dar... meu irmão. Não, sonzinho ambiente, tudo direitinho. Então o negócio Remax é uma empresa de fato para escala. Sim, mas aí você chegou num ponto que é uma dúvida também de quem não está no grupo ainda. Existe um número mínimo de corretor por franquia? Existe, na verdade, um número mínimo para que você consiga performar. Sim, o ideal. Nenhuma franquia a gente vende, a gente não senta com um franqueado e fala, cara, 120 corretores associados à sua empresa, empresários associados à empresa, dificilmente você vai conseguir... lá na ponta, porque quem ganha primeiro é o corretor, claro. Quem ganha depois é o franqueado, lá depois o regional, para depois chegar lá em Azevedo. Funciona assim. Então, como na escala é bonito, né? Na escala é bonito, mas como métrica a gente tem aí uma média de no mínimo 20 corretores, mas assim, vou te trazer uma notícia muito bacana que é o quê? Nós saímos dos números e começamos a olhar para a Argentina e para Portugal. A gente já tem operações no Brasil hoje com mais de 250 corretores. Nós já temos operação na Bahia com 63 corretores. Ter 63 pessoas associadas já está dizendo o que vai acontecer daqui a alguns anos, alguns meses, porque isso sim faz a diferença. É um grande funil onde você retroalimenta toda uma operação com pessoas que estão se inspirando em outras dentro da própria loja. Essa própria pessoa está crescendo e você está performando. Por isso que hoje, Azevedo, eu falo, cara, bicho, nós vamos ter um Melhores do Ano hoje com 60 corretores que foram premiados. É um evento obrigatório hoje, que é específico para eles, jantar e tal, enfim. E, na minha concepção, talvez nem todos os franqueados entendem isso da melhor forma, mas todos eles precisam virar prêmios, aumentar a comissão. Não tem conversa, não tem conversa. Não tem. Mas isso basicamente, Dimitri, só te respondendo, nem todo corretor está preparado para ser um franqueado, bem como nem todo franqueado também consegue se adaptar como corretor. Agora, tudo que você quer, principalmente dentro do modelo Remax, fica mais fácil. Claro. Você tem uma metodologia estruturada. Né? E as dúvidas vão ser esclarecidas, vão ser amparadas. Vão ser amparadas. Uma das coisas que eu falei com que eu te falei, um grande amigo que é Remax hoje, ele me disse que é como se fosse um guarda-chuva de segurança, ele saber que ele pode compartilhar a dor dele com outro corretor, sendo do sistema, porque ele sabe que essa informação vai ficar só ali. Porque às vezes você, como corretor autônomo, você tem um certo cuidado. Vou falar minha coisa para outro cara que é também corretor autônomo. Deixa eu até defender essa hipótese de 2 pontos, Dimitri. Eu diria que, primeiro, um grande diferencial da Remax é que ela socializa tudo. Tudo. Então, você vê um cara dos Estados Unidos, que o cara vende 900 imóveis. Melhor do Mississippi. Dos Estados Unidos, segundo melhor dos Estados Unidos. Corretor há 3 anos atrás, vendeu 900 casas no passado. 900 casas. O cara vendeu 900. Um cara. Isso é uma máquina. Isso é uma máquina. Só que 2 coisas que são bastante importantes sobre o que você disse. Em primeiro lugar, ele só consegue fazer isso a partir do momento que ele cria uma estrutura embaixo de gente que
capacitada e ele vai se preocupar com outras coisas. Porque existe um degrau de liderança. Então, para você ser líder e você olhar em 360, você precisa estar por cima. Se você ficar na operação, o tempo todo você não vai conseguir. Não vai conseguir multiplicar. Então, eu acho esse um ponto extremamente importante para que tenha mais gente podendo fazer isso. E o outro detalhe que a gente vê é, no caso, também citando ele como sendo o grande parceiro, que é o caso, o cara sai dos Estados Unidos e vem aqui e diz qual foi o caminho que levou ele a ter a melhor performance dos Estados Unidos. Então, as pessoas vêm gratuitamente para cá para poder passar as melhores informações. Veja o que está acontecendo aí com o Gustavo Rangel, eu vou ter minha palestra, não sei quem vai ter a palestra dele. Então, a gente vai dizer o seguinte, olha, é isso. E ao invés desse mercado que se fecha, que por muitas vezes uma informação fica ali fechada a 4 chaves, aquele corretor que não diz qual é o apartamento nem o imóvel que está lá. Gente, isso de alguma forma é evolução. Esse não pode ficar isso, porque senão alguém tecla, vai ter lá a informação, isso só gastou tempo e vai achar do mesmo jeito. Então, eu acho que esse é uma premissa que a Remax conseguiu, né? Tem um jargão que se fala muito da Remax, e o segredo da Remax é que ela não tem segredo. Não tem segredo. Na verdade, a gente... E aí vem um pouco do que talvez você deu um primeiro passo, a gente não seguiu, e eu queria pontuar. Sim. Quando você fala em representação exclusiva, as pessoas se confundem. Sim. As pessoas se confundem muito. Que era uma grande pergunta que a gente vai fazer. Se confundem muito e o que é trabalhar em representação, o que é ser exposto ao seu imóvel. Para que você possa realmente partilhar, buscar parcerias, que o foco nosso, quando a gente apresenta para um proprietário um plano de marketing, está mostrando para ele que a gente vai visitar todos os parceiros. É um compromisso ali. É um contrato e, inclusive, na terceira cláusula, ele desfaz se o plano de marketing não foi entregue. Então, tem uma clareza muito, muito aperta. Agora, o profissional, evidentemente, ele tem que estar treinado, preparado. Isso não se pede, isso se conquista com muita propriedade. Pedir é totalmente o oposto. Então, para quem está de fora e fala, poxa, a Remax só trabalha com exclusividade. Primeiro impacto, ele vê a exclusividade como algo seu. E não é. A exclusividade, realmente, a gente tem a perna da representação, da segurança, não só nossa, mas do proprietário. Porque hoje o investimento, inclusive, hoje, Dimitri, só ter ideia, qualquer pessoa que tem um imóvel à venda, hoje ele tem Instagram na mão, rede social, Google, o cara tem poder de informação. Então, assim, o que ele quer? O que é o corretor ideal para ele? Reels, Instagram, tráfego pago, vídeo, drone, edição, aí vem OLX, Zap. Se você BN Imóveis, faz uma conta de quanto custa você investir em alguns casos, de alguns imóveis de médio e alto padrão, para quem já está em outro ticket, ele chega a gastar 3, 4, 5 mil, 6 mil reais em uma produção. Isso daí, sem contar o tempo de visita, como se fazer isso, né? De boca. Porque hoje eu pego o trabalho que o Azevedo fez, um exemplo aqui, ou seu, e cara, eu pego ele muito bem feito, se não tiver uma representação por trás disso, eu levo no meu cliente, trabalho com a venda do imóvel, e depois você fala, poxa, mas o cara vendeu, quem vendeu foi você. É verdade. Então, onde você fala em Remax trabalhar sem segredo, é porque a gente preza pela representação. E a representação nada mais é do que você dar segurança ao proprietário que o imóvel dele realmente está sendo anunciado de forma correta. E você tocou num ponto importante aí que você falou que você está representando aquele imóvel perante o mercado. Não quer dizer que é você que vai vender sozinho. Porque antigamente a exclusividade tinha um pouco de temor do proprietário, que ele achava que ele ia estar só com uma pessoa e que ele falava, você sozinho não vai fazer isso acontecer. Né? Mas quando vai para a representação de uma rede mundial, para você ter ideia. E de parceiros também. E de parceiros. Desmistificar aquela história de que a Remax não faz parceria entre si. Nossa Senhora, se a concorrência... A gente na hora de apresentar, a gente, quando eu falo a gente, é uma rede, né? Aqui na Bahia os corretores, somente os que não conhecem o que é trabalhar em aberto. Eu vou ser muito claro, tem muita gente que nem sabe trabalhar em aberto na Remax. Sim. A grande maioria. Estou sendo bem claro porque quando você senta para um proprietário que você no plano de marketing apresenta para ele que o indicador nacional, e aí a gente vem trazendo para regional, porque hoje de manhã eu fiz os dados da Remax, é um espelho. Tudo que acontece em projeção de crescimento na nacional, aí evidentemente as regiões elas vão ter nas suas escalas. Exato. Mas basicamente quando você senta com um proprietário, mostrando para ele, num plano de marketing, com muita clareza, numa mesa, não se conversa isso em padaria nem em telefone, se conversa sentado, olhando no olho e fala, amigo, o nosso indicador de venda
está ainda, e possivelmente a tendência com a rede crescendo e tendo muito referenciamento, e está entrando muita força, a gente vai ter muitos mais negócios internos, mas 76% dos nossos imóveis são feitos em parceria. Pronto. É o que o Ou seja, quem vende nossos imóveis, os parceiros. E eu agrego a isso, exatamente, exatamente, um ponto que eu acho muito interessante, que o sistema da Remax propicia também, que é a questão de quando um cliente desse, um vendedor senta, ele se depara com um mundo de informação que aquela rede está tendo ali dentro das unidades, inclusive já transacionadas. Então, ele chega lá de vez em quando, pô, meu imóvel não vende, eu quero 700 mil, eu digo, meu amigo, no seu bairro, aquele tipo de imóvel, não sei o que, vende por 650, 700 mil, eu não quero, eu não pego seu imóvel. Ou seja, você consegue fazer a avaliação, que é uma coisa muito difícil hoje, de convencimento do proprietário, né? Porque tem todo o valor emocional no imóvel, né? Ele comprou junto com a mulher e com o filho, desenhou o quarto, desenhou a sala, fez com todo carinho, de repente ele quer vender, ele entende que o valor de mercado dele é muito maior do que o valor que o mercado quer pagar para ele. O que é comum. E aí, com uma informação científica dessa... E o que Azevedo trouxe, ele falou nada mais do que o sistema Elist. O que é? Uma plataforma canadense onde hoje nós temos dentro do sistema uma média de 260, 300 transações no mês em Salvador, entre locação e venda. Uma média de 3 mil transações ano. Esses imóveis, eles são, dentro do Elist, nutridos para que, na hora que você senta o proprietário, por exemplo, hoje o corretor, se ele quiser vender qualquer apartamento na Pituba, ele não precisa olhar para ninguém, ele vai no sistema e vê os vendidos. O sistema apresenta para ele a precificação correta, ele senta com o proprietário e mostra, amigo, eu poderia até entender e concordo, eu sei que há aí talvez uma falta de conhecimento, eu estou aqui para lhe auxiliar, lhe dar uma consultoria sem nenhum compromisso, mas de fato eu quero te mostrar o que está acontecendo com o mercado. Eu não consigo te mostrar o que está à venda. E aí eu tenho certeza. Eu consigo te mostrar o que está vendido. Exatamente. Aí eu tenho certeza que esse sistema não vai fazer igual o estagiário de uma outra empresa que diz que Pernambués tem um preço de metro quadrado maior do que a Graça. E eu vi aquilo. Não faz sentido. Então, assim, isso é tecnologia, isso é rede, isso é um sistema onde ela consegue compartilhar todas as informações. Então, hoje, a gente tem uma base dentro de Barreiras, dentro de Porto Seguro, dentro de Teixeira de Freitas, dentro de Ilhéus, dentro de Tabuna, e dentro de Salvador e região metropolitana, em qualquer bairro de Salvador hoje. Evidentemente, alguns bairros a gente ainda não está, por enquanto, mas hoje, se você falar Barra, Caminho das Árvores, Pituba, Itaigara, Paralela, Litoral Norte, patamares agora, eu tenho os preços exatos dentro do sistema de quanto vale cada apartamento, seja ele qual for o ticket. E o que eu acho mais interessante disso é isso, Dimitri. Ou seja, por ali, cabe ao corretor também dizer, amigo, continue fazendo sua oferta a 700 mil. Quando você entender que tudo isso que eu estou lhe dizendo aqui de consultoria vai trazer você ao preço real que está sendo vendido de 650, a gente trabalha e conversa para a gente fazer o nosso investimento em cima disso. Então, tem muito mais coisa embarcada dentro desse processo, a tecnologia dita aqui. Exemplo, foi o ano passado, que ali eu me lembro bem, quando eu cheguei na minha palestra e disse, olha, gente, vamos olhar para a inteligência artificial. Aí Peixoto chegou, foi fazer, o nosso presidente da Remax, que ele pegou, disse, Azevedo, lá em Denver, a Remax Mundial já está investindo pesado na inteligência artificial. Então, gente, isso não tem como você precificar. Eu costumo dizer que inteligência artificial já não é mais uma necessidade, não tem ou você entra ou já foi. Você não precisa entender, mas você precisa tê-la. Tem que ter. Exatamente. E aí, pensando na Remax, eu, por exemplo, vi lá em Denver, a nova logomarca e tudo. Ou seja, tem isso também, a inovação. E uma das ebulições, a gente estava falando rapidinho no nosso almoço, que é a Remax encontrando o agro. Você é apaixonado pelo agro. Você me disse que seu pai foi criado no agro. É uma história meio um tanto inusitada, porque eu sou filho de corretor e meu pai ele não se tornou corretor rural. Olha como os caminhos são bem traçados. Ele tinha um curtume, não sei se vocês conhecem. Na época, o curtume antes não tinha batedor, então o cara vinha, ia rodar a fazenda para pagar 2 coros ali, 2 coros na fazenda, pega 6 coros para encher, para mandar para o bar para fazer sapato. Era assim. E nesse momento, o quê? Volto a dizer, por isso que os pilares da Remax são claros, isso é posicionamento. Sim. Então ele começou a se posicionar numa zona que
isso delimitava basicamente o extremo sul da Bahia. Ele começou a ter um posicionamento muito forte. Ali ele percebeu, cara, se eu já estou todos os dias passando meses nas fazendas, me relacionando muito bem com os donos, os vaqueiros, os gerentes, enfim, vou começar a trabalhar com gado. Ele começou a criar Nelore e botar na manga dos caras e fazer engorda de Nelore. O relacionamento foi crescendo e nasceu o quê? Porque você precisa vender a fazenda. E ele entrou no mercado e foi um corretor extremamente de sucesso no mercado imobiliário rural. Eu nasci dentro do berço do mercado rural. Eu, particularmente, meu pai não teve experiência de vender imóvel urbano. Eu não nasci no imóvel urbano, inclusive a imobiliária que a gente montou, e foi uma iniciativa minha quando voltei da Espanha e vi a Remax na Espanha, em Madrid, foi justamente ter um escritório, mas foi 100% rural. A gente só trabalhava com venda de fazenda. E quando nasceu, ano passado, a Divisão Agro, que é um projeto incrível, a gente está fazendo juntos aí, todos de mão dada, inclusive o Alexandre Trevisan vai estar aqui amanhã, que é hoje o diretor da Divisão Agro no Brasil, um cara 100% especialista, um agrônomo assim, que tem todo o conhecimento, não só técnico, quanto comercial. Eu me encontrei no desejo primeiro de emocional, do meu pai, de toda a história, e então, com a gente percebendo que a escassez de corretor preparado para trabalhar no alto, que é totalmente diferente de trabalhar no outro universo. É outro universo, né? É outra logística, é outro custo, é outra sazonabilidade. Você falou sobre a questão até da barreira de entrada, de você barreira de entrada. Ele é mais o fazendeiro, fechado, né? o dono de uma fazenda, ele não assina um papel, não funciona assim, o relacionamento é outro. Então, o conservadorismo é muito grande. Então, você precisa ter um pouco de cautela e saber lidar nesse saber ambiente. Chegar, né? Saber chegar. Então, mas assim, a expectativa é muito grande, a gente já está aí, a iniciativa de ter trago ele aqui, inclusive o Peixotinho me parabenizou, porque falou que é bacana, eu quero ver, inclusive, isso nas regiões, porque a gente tem a Bahia hoje, para vocês terem ideia, São Desidério, hoje tem, de todos os PIBs do agro no país, São Desidério é o segundo do país. E dentro dos top 20 de PIB do agro, 8 estão na Bahia. Ou seja, olha o tamanho desse mercado, um mercado ainda que tem uma capacidade de desenvolver gigante, porque ele é prematuro, né? O corretor a fazenda é vendida por 3% de corretor que tem especialidade, o restante é um cara que quem compra fazenda é o vizinho. É o vizinho. É o vizinho. É o que indica o Então trazendo esse assunto assim, é um assunto que realmente a gente está dando importância assim, significativa, porque vai ser o que vai vir por aí. E volto a dizer, viu? Só para você ter ideia, chegou agora há pouco em minha mão, o cara vendendo 3 áreas dele, porque comprou mais 4, ou seja, as 4, mas as 3 que estão vendendo são 100 milhões. Então, fora o ticket que vem agregado a esse valor e o valor da comissão. Então, para quem vai lidar com isso, para que o corretor que vai se especializar ou a agência Remax vai se especializar, nós estamos falando de valores extremamente expressivos, né? Não só na comissão, como na própria propriedade. E tem aquele detalhe que você falou da capacitação do corretor rural. A gente está com um plano, bem lembrado, um plano chamado agora 100 dias para se tornar um corretor especialista no agro. Que é como 100 dias, como se fosse o nosso programa exclusivo no Brasil do Brian Buffin, que é 100 dias para o sucesso de um corretor. Então, é também um feedback, é bom te trazer aqui, que o corretor do agro ele tem de saber de bioma, ele tem de saber de meio ambiente, de fauna, de flora, de alqueire, de hectare, de uma série de pequenos fatores, e está bem distante do mercado urbano. Por isso, sim, precisa de ter uma especialidade. Eu acho como um todo, né? Eu acho que se daqui uns dias a gente vai no médico e vai ter o cara que cuida do olho direito e o cara que cuida do olho esquerdo. Na questão do corretor, o cara quer fazer de mamã na caducano, ou seja, não dá. Então, tem que cada vez mais se especializar, e sou testemunha disso, porque há 30 anos atrás eu montei a primeira imobiliária voltada para baixa renda. E todo mundo achou que era maluquice. Então, e não é maluquice, porque você acaba se especializando. Veja o que é o mundo, que é o Minha Casa Minha Vida. E veja qual é a diferença entre vender o imóvel Minha Casa Minha Vida, financiado, 350 mil de valor teto, e você vender um alto luxo na Vitória. Até a conversa não é. Então, eu me lembro que uma vez um corretor meu, eu estava junto com ele e fui ver um imóvel para a baixa renda. E lá conversando, o imóvel tinha 42 metros quadrados. Ao sairmos de lá, me liga Félix Mendonça para ir olhar o Mansão Widberg. Eu fui lá olhar o Mansão Widberg. O closet tinha 39. Então, vocês imaginem como é que o cara começa a conversar e se relacionar
para poder fazer esse negócio. Então, gente, especialização, outro caminho bem interessante que a gente tem aqui. Você está no meio de um grande evento, que é o Max Summer, né? Que é o maior evento de Remax Bahia, né? De reunião de todos eles. Eu não vou te atrapalhar, né, Azevedo? Não, com certeza ele trabalha aqui, essa tá simpatia, essa tranquilidade, mas o telefone aqui não sossega e a gente vai pegar outras pessoas aqui para poder conversar. Eu tenho o compromisso de não lhe segurar tanto aqui, né, Azevedo? Exatamente. Mas foi um prazer. A gente que agradece, viu, Kelly? Por estar aqui. E vamos, estamos juntos, conte comigo sempre, conte com a Remax. O que precisarem e vamos crescer a rede, vamos fazer expansão. Vem coisa nova por aí, pode deixar que eu dou um jeito de dar dessas futucadas aqui do nosso amigo Kelly. E depois, com mais calma, a gente vai lá no nosso estúdio e aí sim, meu amigo. Pronto, foi um prazer. Um abraço, gente. Até mais aí. Então vamos lá, né? Vamos dar uma continuidade aqui do nosso bate-papo aqui no Max Summer. A gente do BN Imóveis, que tem um grande prazer de estar aqui junto com a Remax. E agora vamos falar, né, Azevedo, com um player no mercado mesmo, atuante, um franqueado de muito sucesso, né, na Bahia. E que eu tive a honra de lá atrás, enquanto eu estava comandando, ainda não era na Remax, ainda não estava na Remax Brasil, estava na Remax Bahia, e a gente foi fazer os melhores cases numa convenção, e apareceu uma pessoa com um totem, com uns totem fazendo, digitando, etc. Eu digo, poxa, que ideia legal e tal. E quando foi ver, eu sou de Barreiras, Bahia. Joab, que bom estar com você aqui, tendo esse prazer de ver seu grande crescimento dentro da rede, cara. E dali a gente vê como as coisas nascem naturalmente das boas iniciativas. Uma honra estar com você aqui em nosso BN Imóveis. É um prazer enorme estar aqui no Max Summer da Regional Bahia. Nosso amigo Dimitri Azevedo, que é parceiro de longas datas, e falar um pouquinho a respeito do mundo Remax. Eu sou suspeito em falar, sou fã de carteirinha, eu estou há mais de uma década dentro da família Remax e é bom poder compartilhar um pouquinho hoje aqui a respeito do nosso modelo. O que é que na época te chamou a atenção para você ingressar e que de lá para cá vem sofrido algumas alterações no seu dia a dia mesmo, inclusive, ficando carreira solo e tudo mais. Conta um pouquinho dessa história pra gente, porque é sempre bom ver. E não esqueça de falar depois do Tottenham, viu? Azevedo, na verdade, eu entrei na Remax em 2013. Na época, ainda muito jovem, 24 anos, tentando buscar ali uma oportunidade de empreender em algo. Mas eu já sonhava grande, né? Queria criar algo que pudesse me dar escala. E eu conheci a Remax logo quando ela chegou no Brasil, que foi lá em torno de 2011. 2010. E aí, de 2010 a 2013, foi só namorando. Entendendo como é que funcionava o modelo, me planejando financeiramente para conseguir comprar a franquia. Mas o que mais me encheu os olhos da Remax foi a possibilidade de escalar o meu negócio dentro de um modelo sólido e validado. Ótimo. Entendeu? Se isso funciona em outras praças, em vários locais do mundo, não tem por que não funcionar em Barreiras. Então foi isso que me chamou mais a atenção. Você já era do mercado imobiliário? Não, eu era do mercado de tecnologia. É aí que a história onde está o totem aí, ó. Eu era programador de sistemas, não tinha pretensão de ir embora naquela época. Para crescer você tinha que ir para um grande centro. E, poxa, já estava prestes a casar, tinha que procurar algo para empreender localmente. E aí foi que eu busquei a Remax e, de fato, não tinha afinidade nem proximidade nenhuma com o mercado imobiliário. E o bacana é isso, né? Alguém que tem vontade de empreender, mas não é do ramo imobiliário, através da Remax consegue implementar o modelo e aplicando ali no seu dia a dia ele consegue crescer. Esse é outro ponto importante. Eu fui na feira de franquias, a Remax sempre participa da feira de franquias lá de São Paulo, e encontrei lá uma bancária. Ela era gerente de banco durante muitos anos, Lilian, que abriu até uma Remax aqui na Centenário, e ela estava saindo, visitando vários modelos de franquias. Então, é esse que é um detalhe. Qual é o grande detalhe da franquia? Você já está com alguma coisa validada, testada, cuidada. O ramo imobiliário é uma consequência, pode ser de saúde, de alimento, de tanta coisa. Então, na verdade, a Remax é um modelo do mercado imobiliário já testado. E assim, o legal, como você me falou aí, você vindo de um mercado totalmente diferente, tem as suas
ligações, Sim. mas é diferente, é que na verdade a Remax te deu a régua e o compasso, né? Com certeza. E com a régua e o compasso dela você só fez desenhar seu negócio. Seu Exatamente. futuro. Existe um modelo de negócio que já é validado, né? Logicamente a franquia é formatada nesse sentido, que você aplicando aquele passo a passo ali é a receita de bolo. É claro que você pode dar Seu toque de vida, né? exatamente, mas tem algo que é inegociável, que é o modelo, que você aplicando aquilo ali, você consegue atingir seu objetivo. Mas aí, desculpa Azevedo, mas você fez isso, você usou muito bem, pelo jeito você é um cara extremamente disciplinado, porque ele trouxe até aqui nesse momento, né? Sim. Quando a gente falou com o Kelly, a gente quer falar com um cara que vai representar a Remax aqui da Bahia. Ele falou, rapaz, tem um cara, tem que ser ele. Como é que foi, assim, você conseguir... Eu ia perguntar exatamente e crescer em cima disso. Nem só foi coisas boas, teve o início de alguma forma de dificuldade. O que é que você diria, Joab, para quem está abrindo sua franquia agora, está ingressando aí novas franquias, o que é que você diria que você diz, não, olha, isso aqui não dá para ficar não, a gente já passou por isso, vamos seguir logo isso. Bom, como eu tenho mais de 10 anos aí de Remax, então a gente já passou por vários momentos da Remax do Brasil, sobretudo de amadurecimento. E assim, quando a gente compra uma franquia, a gente entende que a gente compra um modelo de negócio, mais uma vez falando, validado. Só que aí em dado momento eu quis inventar a roda. Né? Eu achei que dava para mexer em muita coisa. Esse é o problema, né? E aí eu me vi em meados de 2017 literalmente quebrado. Porque eu tinha uma imobiliária tradicional com um balão grudado na fachada. E Custos da tradicional, com custos da não, receitas da tradicional com custos da internacional. Exatamente. E aí A conta não fecha. Não fecha. Eu estava prestes a fechar as portas quando a Kelly assumiu a regional e aí falou assim, ó, ou vocês viram a chave, vocês estão na UTI, ou vocês viram a chave, vocês vão morrer. E a partir daquele momento, assim, vamos colocar em prática o que esses caras estão dizendo que a gente precisa fazer. E com 6 meses, naquele mesmo ano, a gente conseguiu bater o Premier Broker, que até então, na época, a meta aí era 500 mil. E de lá para cá, para mim, assim, é algo inegociável trabalhar dentro do modelo Remax. Dentro desses 10 anos, logo no início, né, nos primeiros 10 eu tinha um sócio. Em julho de 2022, a gente disse a sociedade, eu iniciei a operação de uma nova Remax. E nessa nova Remax eu tive a oportunidade de começar desde o início do zero, mas aplicando 100% o modelo e corrigindo todos os meus erros do passado. Então hoje a gente aplica, nossos corretores eles sabem que precisa aplicar 100% do modelo. Isso aí para a gente é inegociável. Gestão exclusiva na representação, a gente foca muito em recrutamento, a gente é uma máquina de recrutar. A gente tem, em 2024 nós fechamos 12 turmas de novos corretores. Olha que maravilha. para explicar, né, para quem está ouvindo, a máquina de recrutar é recrutar profissionais, corretores para dentro da sua unidade para poder fazer a coisa e treinar, né? Recruta e treina, né? Recruta e treina. Né? 90% do nosso time é composto de pessoas que não eram do mercado imobiliário. E que vocês construíram a cultura para eles. Identificamos o perfil, trouxemos para o mercado, formamos e inserimos no time. Então, assistente social, advogado, administrador, contador, ex-bancário, bancário que licenciou para iniciar na profissão. Isso é mais uma prova de que o modelo funciona para qualquer pessoa. Perfeito. Que aplique na prática. Né? E aí, conta essa evolução desses últimos 3 anos, como é que está? Soube aqui, já sei que é a maior operação que hoje tem na Remax dentro da Bahia, inclusive. Como é que está isso, Jorge? Remax House, na verdade, tem 2 anos. A gente iniciou aí em 23 com 4 estagiários, fechamos o ano de 2023 com 20 corretores, 24 com 45 corretores, já estamos caminhando para os 50 aí. Hoje, Olha que maravilha, cara. VGV de quase 70 milhões. Que fantástico. Na Bahia nós temos a maior força de venda. E você atua Barreiras como sede, mas qual é a região? Todo o Oeste? Hoje a gente trabalha em todo o Oeste, mas bem posicionado na cidade de Barreiras. E aí, claro, o agro mandando e desmandando
no processo. Hoje a gente está numa região que é extremamente pujante, né? O agro ali soma muito para o nosso comércio local, mas Barreiras cada vez mais tem diversificado então hoje a gente é um polo educacional muito forte, um polo de serviço, um polo de saúde, e o agro soma também, de certo modo, faz na com que a verdade, economia Barreiras gire. é a capital do Oeste baiano, né? Sim. Então você acaba, ela concentra toda a força como uma grande metrópole. E hoje só Barreiras, só tem você lá de Remax? Hoje não, hoje em Barreiras tem uma nova parceira que entrou ano passado, que é a Maíse Regis, que é da Remax Farm Mob. E veja a terminologia, eu fico aqui, a gente está falando aqui, e acho que talvez vocês não prestem atenção, que estão ouvindo, vendo, mas veja, ele falou a gestão do imóvel, a representação do imóvel. Kerley estava, eu falei, então você vê que é uma unidade extremamente treinada. E agora vem ele e fala recrutamento, treinamento. Então, o processo é que está fazendo todo esse encaminhamento. E vai sair daqui, vai estar ali, outro falando. Isso cria uma unidade muito forte. E veja como ele falou. Não, tem uma nova unidade, tem o meu parceiro agora. Ou seja, é parceria, não é concorrente, é a parceria, né? Exatamente. E eu acabo conversando muito com os novos franqueados e quem vem de fora muitas vezes não entende essa cultura, né? Mas quanto mais Remax a gente estiver próximo de nós, a gente vai ter mais market share, mais a marca Remax no mercado, a gente se fortalece mais. É bom para todo mundo, né? Porque o cliente entende que ele está sendo absorvido pelo sistema Remax, né? Sim. Não é por uma unidade específica, Exatamente. ele vai ser bem atendido de uma forma geral, né? E eu faço uma analogia quando eu digo o seguinte, quando você vai ali, vamos ali no McDonald's, Pronto. não é McDonald's de Fred, não é McDonald's que Dimitri tem, não. McDonald's. Então, vamos no Remax. Então, quanto mais Remax tiver, mais facilidade tem esse cliente e mais parceria. Lembrando que uma venda, ela pode ser transacionada por 2, 3, 4, 5 parceiros e partes. Então, isso faz o negócio fluir de maneira muito mais rápida. E, Joab, me diga o seguinte, estamos aí, quais são os planos? Né? Você que pensa grande, 2025 chegando, mas o que é que a gente pode esperar aí da House para 2026, 2027? Bom, estamos aí com a meta audaciosa, né, de melhorar o nosso faturamento, continuar com o trabalho de recrutamento e agora abrir um braço aí de lançamento imobiliário, que é algo que a gente quer colocar o pezinho lá. O modelo Remax é muito focado no imóvel avulso, mas a gente tem muito lançamento na nossa região. Então a gente quer preparar um time específico para lançamento. E porque é uma linguagem diferente, né? E é o palco, inclusive, da minha palestra de amanhã. Olha aí, tá vendo? Lançamento imobiliário, que é exatamente a gente trazer um pouquinho dessa cultura e mostrar que as Remax elas podem trabalhar de maneira tão eficaz e eficiente como o trabalho imóvel do mercado secundário para o mercado também primário, que é o imóvel na planta. Joab, muito bom sua participação aqui com a gente. O que a gente pode desejar a você uma imensa continuidade desse sucesso e sempre pode contar aqui com o BN Imóvel. Coloca seus imóveis que a gente está abrangendo tudo de graça. Canto, viu? Isso é melhor ainda. Um site genuinamente baiano, feito por baianos que você já conhece. Sim. Então, ou seja, aquela questão de transmitir conhecimento com segurança, é só contar com a gente. E sempre conto com essa parceria, a gente vai estar fazendo também esse roadshow e com certeza indo lá a gente vai te visitar lá na Remax da Alça. Sem sombra de dúvida, aguardo vocês lá pro cafezinho lá em Barreiras. Mas cuidado que ele vai vender a área pra gente. Aí vende, Joab, obrigado. Abraço, viu? Até mais, gente. Daqui a pouco mais um convidado. E vamos continuar nosso bate-papo aqui, né, Azevedo? Agora, uma honra novamente, né, de estar com esse cara aqui que é fantástico no mercado imobiliário brasileiro, do mundo também, revolucionando tudo. O cara que esteve com a gente lá no nosso Bahia Notícias TV, o BN Imóveis Cast, e agora está aqui no Maxama, o grande Gustavo Rangel. Estou muito feliz, hein? Cara, E agora com um detalhe interessante, ele esteve lá, falou em bastidores, olha, tem uma novidade para você, Azevedo, top! Aí ele não aguentou, foi falando aos pouquinhos, e aí se desnuda, logo depois, ele hoje é um novo integrante desta família Remax, Opa! por qual você está aqui. Querido, bom demais te ver de novo e sempre com essa energia
E Incrível. você viu, Azevedo, Dimitri, que eu tô um pouco mais magro também, né? Não, eu já botei aqui no meu Você viu, Instagram a foto. Você... Antes e depois. Gustavo ensinando o Kerley como emagrecer. E detalhe, hein, cara, você abandonou o preto, eu ainda não consegui. E eu abandonei o preto, E agora vai ter preto, porque só quem pode usar branco. Agora é um magrinho, Dimitri, Azevedo, eu tô muito feliz, tá? Eu acredito muito que, caramba, o mercado imobiliário aqui na Bahia tem muito o que ensinar para o Brasil, para o mundo. Então é um mercado que tá crescendo pra caramba. E quando eu piso aqui, a galera é diferente, não adianta, né? Nordeste, os baianos, a turma aqui é diferente, é calorosa, é uma recepção muito boa, muito verdadeira. Estou muito feliz de estar com vocês aqui. E agora com essa notícia também, né? Oficialmente, senhoras e senhores, um integrante, um franqueado, um grande nome aí, acredito eu, nessa grande rede, nessa grande empresa que é a Remax também, que me acolheu com muito carinho e que eu tô feliz pra caramba, Azevedo. Cara, e você é uma referência para todos nós corretores, né? Quem não acompanha o Checkmate, não acompanha seus podcasts, suas entrevistas maravilhosas. E aí tem aquela coisa, Gustavo Rangel, um nome consolidadíssimo, apesar de super novo, né? Mas com tanta coisa. Como é que Gustavo caiu na Remax? Ou a Remax caiu no Gustavo? Muito boa. Visão. De uma forma bem clara e pontual, o que acontece? Se fosse apenas a questão do ego, todo mundo tem um pouco do ego, né? Seria muito melhor eu criar minha marca e vamos trabalhar minha marca e vamos recrutar, vamos fazer acontecer e tal. Mas a minha visão sempre foi dominar e também ecossistema. Então, quando eu falo em dominar o mercado, eu estou falando em criar uma marca nova para poder ganhar de uma marca de mais de 50 anos, eu vou perder. Já era. Bem consolidada, já passou por tanta coisa e passa ainda, né? Então eu vou perder. E quando a gente fala de ecossistema, dentro daquilo que eu faço, eu não sou a pessoa de operar ali o negócio. Se eu não sou a pessoa de operar, eu preciso de uma marca forte, com um modelo de negócio forte, para que eu venha ter escala. Perfeito. Então, a minha visão, quando eu decidi entrar na Remax, foi escala. Eu preciso ter um modelo bom. Então, eu tendo um modelo bom, como eu vou escalar? Com bons líderes. Eu me tornei sócio de uma grande operação, que foi a maior conversão da história do Brasil. Remax do Brasil. A Remax SF, né? Me tornei sócio dessa operação, tem uma porcentagem. Eu estou abrindo uma nova operação. E como que eu estou abrindo essa nova operação já? Eu trouxe uma gerente, 9 anos, grande líder, lá da região dos Lagos, do Rio de Janeiro. Já está morando em Alphaville, São Paulo, tem 10 dias, com o marido, entendeu? Coloquei ela nessa grande marca, dei lá uma fatia do negócio para ela, tá muito animada. Compartilhei, ela é uma profissional que, caramba, é muito boa. Então, qual que é a minha visão de escala? Buscar esses novos talentos em liderança. Já tenho um modelo, já tenho a marca, agora eu só preciso ter uma pessoa que não largue o osso. Eu não consigo isso por ter outras coisas à frente. Mas assim, eu preciso ter alguém que faça isso. Então, a minha decisão foi visão de escala desse negócio. Eu falo sempre, quando a gente vai crescendo na pirâmide do mercado imobiliário, seja ele de que forma for, a gente precisa de alguma forma ter pessoas, ecossistema, como bem você disse, operação estruturada, processo montado, até para você, quando for subir para outra visão de águia, de raio-x, de drone, você de alguma forma ter embaixo aquelas pessoas que possam estar fazendo isso por você de maneira mais clara. Então, uma das coisas que a gente tanto conversou e também me fez muito ser apaixonado pelo balãozinho, sem dúvida nenhuma, é o processo, né? A Remax tem um processo extremamente definido, né, Gustavo? E que, colocando aqui pontos nos is, né? Ou seja, um dos erros nossos, talvez, lá na Gestão Brasil, quando passamos lá 5 anos, foi não querer seguir o modelo, seguir o processo. E você, trazendo a pergunta, você viveu tudo isso lá agora em Vegas, na Convenção Mundial da Remax. Me fala, o que é que você viu? O que é que você pode dizer assim? Eu acho que liga muito o que você falou sobre o processo, sobre grandeza, sobre visão. Mais de 120 países a Remax faz parte, né? Quase 120 mil agentes, né, corretores de imóveis. E eu vou falar, eu aprendi coisa pra caramba. Eu fui em Denver primeiro, que foi na sede mundial da Remax. Perfeito. E ali foi pra mim, eu vou falar uma coisa pra você, foi um dia que eu cresci 1 ano pelo menos no mercado imobiliário,
com as informações que eu colhi. Foi assim incrível. Essa Isso é o poder da compartilhamento, né, Gustavo? De graça. de graça, voluntário, assim, sabe? Isso é E muito outro legal. ponto que foi, assim, pra mim, caraca, que na minha cabeça tem a ver com compartilhamento, tem a ver com processo também, foi o seguinte. A número 1 do mundo foi a Argentina, né? No mundo. Eu fiquei assim, falei, cara, peraí, Pode, né? como que pode? Tô registrado. Cara, não tem financiamento, a galera paga lá à vista. Outra coisa, uma inflação, o país em crise. Daí, cara, eu entendi, velho. Eu entendi o seguinte, eu entendi tanta coisa. Eu vou lá, inclusive, pra poder querer buscar mais, né? Mas Então conheceu o Sebastião, na verdade. você baixa. Cara, e aí tem a ver com o processo. O que acontece? A gente sabe que a Remax, ela tem uma força agora, tá chegando agora nessa força de lançamentos, né? Principalmente também com a vinda da SF, já tinha outras empresas também. Mas ela é muito forte também no mercado secundário, porque, na verdade, o mercado secundário, claro que instabilidade não existe e também crise nesse mercado, eu acredito que não existe. Por quê? Porque quando se tem crise, se tem oportunidade. Sim. Alguém tá vendendo e alguém tá comprando. Exato. Você tem oportunidade, né? No mercado secundário. O mercado de lançamento, ele já sofre mais. Já existe, de uma forma um pouco mais clara, essa crise, né? Uma situação que pode parar o mercado primário. Beleza? Daí, eu fiquei pensando o seguinte, cara, peraí. Por que é tão forte em escala? Por que é tão bom a Remax? Porque ela tem processos, porém, mesmo tendo processos, quando a gente fala de franchise, a gente tem... Vamos pegar lá o McDonald's. Cara, o McDonald's é tudo igual, independente de onde for. Se a gente vai para outros países, culturalmente, a gente tem algumas diferenças. Eu estava em Dubai, tem lanches que no Brasil não tem, e lá são criados para... Tem Aquela cultura. Tem aquele do peixe aqui do Brasil, que até saiu, acho que tá voltando McFish. agora. McFish. Sabia que foi criado no Brasil. Sabia disso? Não. Não sabia. No Brasil, em outros lugares não tinha. Então, culturalmente, você tem algumas adaptações, Sim. mas você sabe que você vai lá no McDonald's, tem um processo ali de ter o teu hambúrguer muito O rapidinho. número 1 continua no mundo todo. Continua. Daí, quando a gente vai para a Remax, mercado imobiliário, a gente também tem a maior imobiliária do mundo, aquela coisa toda, tal. Sendo que não é de produto, é de serviço. Se é uma rede de serviço, você tem as suas particularidades regionais, porque, querendo ou não, o mercado ele continua sendo regional. Ponto. Então tem as suas forças, as suas particularidades regionais, locais. Sim. Mas por que é tão bom o Remax? Porque mesmo tendo as suas particularidades regionais, você continua tendo um modelo global. E você consegue se basear, você consegue pegar esse modelo global e se adaptar ali na região e tal. Seguir um modelo, mas culturalmente e com as suas particularidades. Talento. Exercer o talento que cada um tem, exercer o jeito de cada um ser dentro de um modelo. Ou seja, na verdade, você tem a espinha dorsal, mas musculatura, quem vai dar é o cara. O Joab Remax Barreiras, ele falou uma coisa que tá tudo a ver com o que vocês estão falando agora. Ele falou, bicho, o modelo tá pronto, tá testado, tá provado, para que inventar a roda? Eu tenho que usar meu network, eu tenho que usar minha força de venda, eu tenho que capacitar minha equipe para usar o modelo. Porque se eu uso o modelo, eu dou certo. Ele estava na UTI, Kerley salvou ele da UTI. Quando ele entrou no processo, ele virou o jogo, é o cara que mais vende na Bahia, tá lá em Barreiras. Então, assim, é aquele negócio que você tá falando, se eu tenho o líder, se eu já tenho a marca consolidada e tenho um modelo, é operar o modelo. E dá o seu talento, e dá o seu toque, o seu Midas, né? Esse é o que eu vou dizer, porque senão todo mundo faturava igual. Não, Sim. Dentro da rede você tem aqueles que são top, tem outros que vendem menos, e assim vai. Por quê? Porque esse, em primeiro lugar, eu acho que é o suor, é não sossegar, é usar o talento, e a gente vê em sala de aula. O professor da aula tem aluno que tira 10, tem aluno que tira 2. Então é seguir, aprender, é o mesmo ensinamento, é o mesmo professor, é a mesma Mãe matéria. cria os filhos iguais, são filhos diferentes. Mas ainda tem um DNA, né, de coisa. Mas então eu digo, é um processo que a gente tem que seguir, apaixonante, etc. E de novo trazendo lá para o mundo Remax, que você visitou lá na Convenção Mundial. Lá existe uma Remax lá em Denver, no Colorado, que fatura mais do que o Brasil faturou. A Remax Brasil, ela esteve a 50 vezes menor
do que o faturamento da Argentina. Hoje é 5 vezes menor. Ou seja, entrada de um Gustavo Rangel, está havendo um crescimento gigantesco ainda nesse mercado nosso, né, Gustavo? E que a Remax, eu acho que quem está junto de quem tem força vai poder surfar nesse detalhe. E, de novo, você trazendo, vai ser palco da minha palestra aqui, que é lançamentos imobiliários. E o que eu digo é o seguinte, gente, melhor lugar para você estar em crise é com quem? Com os fortes. Cara, se você não tiver na crise com quem você possa abraçar aqui e dizer, Augusto, Ucrânia aí, né? exato. Então, caramba, eu acho que é muito rico quando a gente vê um cara como você que tem essa visão. O que mais me impressiona no Gustavo não é essa energia tem, essa coisa tem, mas ele consegue fazer uma visão drone muito legal. Muito grande. Ele, desde novo, já calça um espaço de crescer grande. E Gustavo tem um negócio que é muito interessante, Gustavo, que aí trago aí. Você diz, ó, vou faturar tanto, eu quero tanto, quero andar de Louis Vuitton, quero andar de... Né? Porra, meu, por que a gente vai pegar... Então, para pensar, ter esse espírito, a Remax passa muito. Cada um na sua, mas cada um passa muito isso. Azevedo, cara, acho que você foi muito feliz na fala, porque o que acontece? Tem uma coisa, irmão, que acho que eu nunca falei, mas assim, que eu estudo, eu não conheço muito a fundo, mas eu fico assim, abismado, eu fico impressionado, na verdade, que é com o nosso universo. Olha só como a gente vai sair da nossa conversa, como você vai entender. Quando você fala, eu quero tanto, eu quero não sei o que crescer, porque quando você começa a estudar estrelas, quando eu digo estrela não é, eu não sou o cara de signo, nada disso, porque eu não entendo nada disso. Mas uma vez eu vi um vídeo de 4 minutos, Azevedo, que aquele vídeo é o vídeo mais incrível da minha vida. Ele se chama no YouTube lá, O Tamanho das Estrelas. Daí tem lá e tal, daí chega o planeta Terra, grandão, né? Depois o planeta Terra, ele começa a se tornar um nada. Um nada. Tipo, azul. Né? Mário Cotella faz isso de maneira linda, né? Cientificamente falando, tem mais estrelas no universo do que grãos de areia no planeta Terra. Daí, o que acontece, cara? A gente aprende 2 coisas com isso. A gente aprende a primeira coisa, o seguinte, irmão. Eu acho que a minha maior força, de fato, é a minha visão. A primeira coisa é que temos algo tão grande nas nossas mãos. Então, cara, eu não consigo, na minha cabeça, eu não me contento com pouco. Em nada. Perfeito. Em nada. Eu jogo um jogo... outra coisa, eu não jogo nenhum jogo do Brasil. Eu jogo o jogo do mundo. Tô estudando inglês, eu tô querendo... E a segunda coisa que eu aprendo... Então, assim, quando eu entendo que eu sou... Que é tão grande, eu não posso me contentar com pouco, eu nunca vou correr atrás de dinheiro, porque eu coloco o dinheiro no seu devido lugar. Pra mim, meu irmão, relógio de 100 mil, carro de 500 mil, tudo pra mim não é nada. Porque, cara... E pra mim, há 7 anos atrás eu coloquei ali na palestra que eu tava morando numa kitnet velha. Hoje eu tenho, só de relógio eu tenho quase $500 mil. E não é, eu falo pra não ostentar. Eu sei. Eu tenho um carro. Mas porque eu coloco essas coisas no devido lugar, cara, não é nada. Quando eu vi esse vídeo. E um outro aprendizado, Azevedo, que pra mim, cara, é fantástico, irmão. Olha qual que é o aprendizado que a gente tira desse vídeo. Somos tão insignificantes. Ao mesmo tempo, a gente não pode se contentar com pouco, mas ao mesmo tempo eu entendo que eu sou muito insignificante. Daí com isso, sabe como que a gente cresce? Quando eu sento com pessoas como vocês, que são enormes. Pô, Azevedo é um cara que, naquele dia eu fiquei louco por você, velho. Pô, vocês são grandes. E outras pessoas também. Tava com o Renato Teixeira. Porra. Cara, virei fã do Renato. Meu amigo aqui é o Lorde. Ele me deu uma aula sobre o mercado de luxo. Muito legal, depois vale a pena conversar com ele. Sobre a questão de assinaturas, o movimento. Daí quando eu sento com pessoas como... Pô, eu sento com diretores de banco. Sentei recentemente, por causa do Prêmio Checkmate, quem está querendo fazer um grande movimento aí é uma das grandes bandeiras de banco tradicional. Talvez está em segundo lugar. Né? Eu não vou falar o nome, mas começa com S, termina com, Com R. com R. Daí, o que acontece? Eu tava lá com um cara lá, daí quando eu entendo que eu sou tão insignificante, eu olho pra ele, eu olho pras pessoas e falo o seguinte, caramba, ele é tão insignificante quanto eu. Deixa eu só pegar esse gancho aqui. Você entendeu? Entendi demais. Caraca. Sabe o que eu acho mais legal? Eu acho legal assim, ou seja o relógio, seja... eu quero ser o melhor naquilo que eu faço, do que eu quero. E isso serve para todo mundo, para a gente aqui que está nos ouvindo, toda a turma aí que está gravando, né? O que a gente quer dizer é o seguinte,
eu sou responsável pelo protagonismo daquilo que eu quero. Da sua vida, você completa, né? Eu sou o responsável pelo... Porque não importa se eu quero ter muita paz, eu vou ter que buscar essa muita paz. Eu não quero trabalhar tanto, mas eu tenho que buscar não trabalhar tanto. E aí, já que a gente quero ganhar falou de dinheiro. universo, já que a gente falou de universo, a gente fala de gravidade, né? Falando de gravidade, você que é um grande aglutinador, né? O cara que criou... Esse cara é O cara é um imã. O cara criou o prêmio Checkmate, que é uma coisa maravilhosa, né? Premiou os melhores do Brasil e assim, o cara reuniu os melhores do Brasil, né? E colocou num puta cenário. Quem acompanhou Israel vendo toda a trajetória dele? Foi fantástico. Foi fantástico. É nosso, né? Então, assim, teve com a gente também um menino fantástico, torcendo. Eu fiz campanha para ele. E ele falava para você, Gustavo, tem que ganhar. Para mim, Israel, quando o assunto é criativo, quando o assunto é vídeo, loucura, né, cara? no mercado imobiliário, eu vou falar uma coisa para você. Ele é o número 1 do mundo. Não é do Brasil, não, do mundo. Se ele mantém essa frequência aí, ele é a parte criativa dele, não tem igual. Cara. Teve um cara, um americano agora, que fez um vídeo e marcou ele, né? Que imitou ele, tudo, cara. E assim, aí falando do teu poder de aglutinação, aí você, de repente, para Gustavo, um grande cara do mercado, e de repente aparece Augusto Braga, um outro grande professor, outra grande referência no mercado, que revolucionou no Brasil, né? Inovou principalmente no Brasil vídeos de alto luxo, né? E aí vou ter uma coisa aqui com o Augusto Braga, e só os insights e aí de repente Gustavo Rangel e Augusto Braga. Conta um pouquinho essa parceria. O que acontece? O Gustavo Rangel, ele consegue, eu consigo ir do econômicozinho até o alto luxo em relação a conversar. Mas eu tenho coisas que o Augusto não tem e o Augusto tem coisas que eu não tenho. Então, quando a gente pensou em fazer uma união, foi em relação ao seguinte, ele é um cara que é um gentleman, é um cara assim, super elegante, um cara que é muito forte de marca. Eu não tenho um posicionamento de bandeira do econômico ou do luxo. Eu sou geralzão. Ele não, ele já tem uma bandeira de... Opa, eu consigo... Ele consegue ter algumas conversas que talvez eu não consiga ter. Por causa do meu jeitão. Entendeu? Eu tô próximo. Então eu pensei o seguinte, cara, eu acho que esse casamento aqui é muito bom pra gente fazer coisas diferentes. Bem maiores. Então qual que é a minha visão de forma direta também? Quando a gente fala de educação, é muito desafiador. As pessoas acham que é fácil, mas é desafiador você ter lá teu treinamento, tua mentoria, teu curso, né? As pessoas... Por isso eu foco muito no resultado, porque a gente acaba sendo muito julgado. A gente fala, pô, o cara não vende, é mentira, não sei o quê. Daí por isso eu foco, cara, é resultado. Teve um dono de imobiliária, só um parêntese, que ele foi no treinamento comigo, ele chegou atrasado no primeiro dia, e no primeiro dia ele saiu no almoço e não voltou mais. E eu mandei mensagem pra ele, ei, cara, é 2 dias. Eu fico de 9 da manhã até 10 da noite, só eu. Só o Gustavo. Né? No Coroação, 2 dias, só o Gustavo. 2 dias, até 10 horas da noite. E eu falei pra ele pagou lá o ingresso lá, que é 5 mil e tal, faço pra 40 donos de imobiliário. Eu falei pra ele, você não vai voltar. Porque aqui na minha sala de aula não pode ter esse tipo de problema. Por quê? Mas por que eu trato de uma forma tão rígida aluno e cliente? Porque eu preciso que ele tenha resultado. Porque as pessoas já esperam mentira do Gustavo Rangel. Exato. Então eu preciso ser duro, eu preciso ser severo com essas pessoas e eu preciso fazer com que as pessoas venham fazer, executar. Então o meu LTV ele é absurdo. A pessoa quando compra uma coisa de mim, ela vai comprando várias outras coisas, sempre. Isso é muito positivo. Sendo que, olhando para o mercado de educação, eu identifiquei uma coisa. Se eu crio um curso, beleza, eu crio uma mentoria e um treinamento. O Augusto vai criar um curso, mentoria. O Joaquim, que chegou agora, vai criar um curso, beleza. No final das contas, todo mundo tá igual. Tipo assim, eu, o Augusto, o Ricardo Martins, o Machado, o cara que abriu agora, o cara que abriu agora. Eu comecei a pensar o seguinte, como que eu consigo sair disso aqui? No curso, treinamento. Eu identifiquei uma forma. E por isso eu uni com o Augusto. Qual que é a forma? Pegando muito o exemplo do prêmio e de uma outra empresa, que é baita de um benchmark também. Que é o seguinte, o prêmio, as pessoas vão no prêmio Checkmate não por causa do Gustavo, mas por causa do prêmio. Nossa. Sim. Irmão, se for o Gustavo, se for o João, se for o Manuel ali,
vai por causa do prêmio. E do puta network, né? Daí o que eu tenho? Eu tenho um negócio que já é próspero. Uma marca que, pô, vai te tomar banho. A galera tá querendo fazer nos estados, tá querendo me pagar. Então eu falei, opa, tu tem um baita de um negócio aí? Banco entrando em contato e não sei o quê. Eu falei, cara, peraí, legal. Eu tenho um negócio que não depende do Gustavo. No meu negócio de educação, a pessoa não vai por causa do meu curso Coroação, por causa do Abrindo o Jogo, vai por causa do Gustavo. Eu sou refém do meu negócio de educação. Sim. Então, assim, eu tô sendo um escravo, um funcionário muito bem pago do meu negócio. Sim. E isso não vai ter futuro. Eu tenho Você que não vai escalar. Não vou ter que escalar. Meu Deus do céu. Né? Tô falando que o bicho tinha Você pensa assim. Você entendeu? Eu sei que você, pô, o cara tem quantas empresas? A mesma coisa. Ele ainda não é sócio do Vaticano, mas vai ser. Só falta isso. Você entendeu a visão, Azevedo? Lógico. Eu identifiquei uma coisa, Azevedo. Eu peguei o benchmark do G4. Por que o G4, a galera compra o G4 não é por causa do Thales, do Nardon e nem do Alfredo. Não. É por causa do G4, é por causa da solução. A marca tá maior do que eles. Daí eu entendi uma coisa. Obrigatoriamente eu preciso de ter uma escola muito bem estruturada. Então eu vou ganhar esse mercado com dinheiro. Sim. Na grande São Paulo, uma escola marca legal, e eu preciso de cara ter soluções e mentores. Ponto. Então eu me uni com Augusto Braga para poder sair daqui, para poder ir para cá, tendo uma escola com soluções imobiliárias. Por quê? Tenho grandes amigos que ganham muito dinheiro tendo uma solução, tendo um curso. Sendo que quando você tem um curso, você ganha muito dinheiro, mas você tem uma solução. Mas se eu chego para você, para qualquer pessoa do mercado imobiliário... Várias soluções. E a Casa Minha Vida. Chama você quem? Lançamento, liderança, tal, financeiro, econômico, finanças, É uma facura, gestão. Você fechou o ecossistema. E se eu fecho, o que acontece? O cara que compra uma solução, ele vai precisar resolver outras, não adianta. E como você cobra resultado, você quer que o cara tenha resultado, ele sabe comprando de você, Ele vai, ter cara. resultado. Ele vai. Ele então, vai fazer esse giro. E agora, não Essa é a sendo minha um visão. chato, eu vou ser o chato, eu que falo muito, mas o horário dele. Senão ele vai ficar lembrando de mim o tempo todo de coisa. E perdeu o voo, eu não quero que ele fique assim. Fica o compromisso da gente bater o maior papo sobre muitas coisas, muita cara, sinergia. Você já sabe, não precisa ficar te chamando. Você já Lição de vai casa. lá, cara. Você já vai de lá. inclusive, eu tô fazendo um negócio com o que você me indicou, hein? Sim, eu sei O cara é disso. bom de indicar, hein? Tamo junto, a gente coordena lá o lançamento. Fazer Tá uma... bom. Entendeu? Devedor, Vamos Tá, nessa. vamos se ver, muito mais. Com Pô, certeza. Gustavo, Tamo junto, tá? obrigado, cara. Gente, Mais uma vez. Se despedir aí do povo! Opa! Despedir do povo, gente! Vambora! Tá acabando o nosso podcast! Coisa, vai vir aí o Clube de Benefícios do Bem Imóveis e um deles, ele não tá sabendo, mas são os cursos do Gustavo Rangel lá no Bem Imóveis. Tem desconto para quem é assinante lá do Exatamente. pelo amor Vai de vir na Deus, né? frente aí já. Vai ter descontos aí, vai ter coisa boa, são grandes parceiros. Obrigado por tudo, tá? Tamo Você junto que é demais. Valeu. Massa, cara. Valeu.